fazem 20 na qualidade. Caros Toastmasters, caros convidados, muito boa noite. Hoje vamos falar aqui da inequalidade na distribuição do rendimento em Portugal. E tenham em mente que o rendimento é o rendimento do trabalho, o rendimento das famílias. Inequalidade é desigualdade. Sendo que desigualdade será o termo mais comumente utilizado, inequalidade refere-se à área económica, é muito usada na área económica e na área social no estudo das assimetrias de distribuição do rendimento. Inequalidade, desigualdade, dissemelhança. Vem do latim inequalitatis. A inequalidade dos rendimentos é principalmente caracterizada pelo índice de Gini. O índice de Gini mede a relação entre dois grupos de rendimentos, por exemplo, os mais altos e os mais baixos, e mede as suas assimetrias. Quanto mais alto for esse valor, quanto mais alto for esse índice, mais alta é a assimetria entre o grupo que ganha mais e o grupo que ganha menos. Peço desculpa. Sim, como possam ver, para um índice de Gini de 0, a desigualdade na distribuição de riqueza é mínima. E isto querá dizer que numa sociedade com este valor, todos têm a mesma riqueza, ninguém ganha mais um cêntimo ou uma unidade monetária do que próxima do que a outra pessoa. No outro extremo, o valor 100 corresponde ao máximo da concentração de riqueza, da concentração de desigualdade. Quer dizer que toda a riqueza do sistema económico está concentrada numa única pessoa. Uma única pessoa tem todo o dinheiro, toda a riqueza dessa sociedade, desse sistema. São, obviamente, pontos teoricamente atingíveis, mas na prática nunca atingidos, tirando eventualmente algumas sociedades absolutamente distópicas do passado imenso. Tipo Egito, Roma, por aí fora. Segundo a OCDE, e este gráfico, tirei de lá, desde a metade dos anos 80, o índice de Gini tem vindo a subir sustentadamente. E subiu cerca de 10%. São dados que podem consultar no site da OCDE procurando por Inequality ou por índice de Gini. Mid-80s são um valor médio de metade dos anos 80, around 90, mid-90s, around 2000, mid-2000s, depois de 2007, 2010, vai subindo para já um abrandar dessa subida. Para já. Os últimos dados que se têm fiáveis e comprovados são referentes a 2010 em qualquer das bases de dados que eu consigo consultar. Em Portugal, o índice de Gini, de acordo com a Pordata, que tem os dados de 94 a 2010, com notável exceção de 2001 e 2002, em que os dados não foram divulgados, o índice de Gini teve uma descida algo sustentada, com um pico entre 2002 e 2004, depois voltando a descer, levando agora uma nova tendência de subida. Isto não quererá dizer muito. Quererá dizer, quanto muito, que o índice de Gini em Portugal, não obstante os progressos sociais e o esforço que se pode fazer a nível de políticas, seja pela taxação progressiva dos rendimentos, não tem feito algum esforço, mas não será de todo um abaixamento da taxa como seria de esperar. Podemos também analisar a inequalidade através de dois rácios, ou mais rácios. Dois deles que são bastante encontrados nas bases de dados e na literatura é o rácio dos quintis de rendimento S80 sobre S20, que compara o rendimento das 20% de pessoas que ganham mais sobre o rendimento das 20% do quinto de pessoas, 20% de pessoas que ganham menos. Ou então o rácio dos decis de rendimento com os 10% que ganham mais contra os 10% que ganham menos numa sociedade. São importantes para perceber quais são os extremos das assimetrias que existem no rendimento de uma sociedade. De acordo com a OCDE, o índice S20
E o índice S20, S80 S20 está ali do lado esquerdo. De 2004 a 2010 tem vindo progressivamente a descer. O que poderá querer dizer que há alguma equalidade, alguma maior igualdade na distribuição dos rendimentos, na distribuição da riqueza. Por outro lado, comparem os valores entre os 20% mais e os 20% menos com os valores entre os 10% mais e os 10% menos. Os valores são francamente maiores, mas, no entanto, acompanham a tendência de descida. Isto quero apenas frisar que são dados até 2010. Neste conjunto de dados não estão incluídos o efeito das medidas de austeridade, o efeito de toda a confusão económica e social que se tem feito sentir. Será, no entanto, interessante observar se esta tendência se mantém, se vai inverter. A minha opinião é que ela vai se inverter muito. Embora não tenha dados. De acordo com a Pordata, que tem dados retirados do Instituto Nacional de Estatística e do Eurostat, temos aqui a evolução da curva de rendimento S80, S20, e como vemos, ela acompanha sensivelmente também o índice de Gini. É uma curva que normalmente tem um comportamento muito parecido. Ora bem, e no resto do mundo, como é que nós nos portamos? Temos aqui uma curva do índice de Gini, as barras verdes, as bolinhas cor-de-rosa, o índice S90, S10. Portugal está aqui. É um dos países que está no topo da desigualdade, da distribuição de riqueza dos países da OCDE. Se repararem, somos apenas suplantados por Israel, Estados Unidos, Turquia, México e Chile. Os nossos parceiros europeus acompanham-nos a Grécia, a Espanha, o Reino Unido. E depois, cá atrás, no cantinho, no topo da igualdade, temos os países escandinavos, como a Islândia, a Dinamarca e por aí fora. Agora, a distribuição, aqui podem ver destacado a distribuição S90, S10, onde o México tem a liderança destacada entre os 10% contra os menos 10%. Portugal ocupa uma posição mediana com alguns países que no índice de Gini estão atrás, mas na distribuição efetiva entre os que estão no topo e os que estão em baixo são mais desiguais. Estes dados por si só não querem dizer muito, mas podem dar muitos dados. Podem revelar oportunidades de negócio ou podem revelar oportunidades de saída. Quero apenas alertar-vos que estes dados são de 2010 e os dados mais atuais poderão revelar muitas diferenças. Muito obrigado e boa noite.